sabe o que é um nucleotídeo? Um nucleotídeo nada mais é do que um conjunto de açúcar, no qual está inserido uma base nitrogenada e um grupo fosfato. Por que os nucleotídeos são importantes? Porque eles são as unidades do seu DNA. Quando você olha a estrutura do DNA, essa parte de fora, que normalmente a gente chama das duas fitas do DNA, são o açúcar e o grupo fosfato. Enquanto a parte de dentro dele, que são aquelas linhazinhas que você vê, são onde ficam as bases nitrogenadas. Então o DNA, por completo, ele é feito de pequenos nucleotídeos empilhados um sobre o outro. E é isso que faz com que você esteja vivo. Por que nós envelhecemos? Basicamente, toda vez que uma célula sua se divide, a célula precisa duplicar o próprio DNA. E para que isso ocorra, algumas partes do DNA ficam faltando. Aí aparece a enzima telomerase para regenerar essas partes do DNA, mais especificamente as pontas do DNA. Por isso você já deve ter ouvido falar de um negócio chamado telômeros, que é eles que fazem com que você envelhece. Exatamente isso. Porque ao longo do tempo, a sua capacidade de regenerar essas partes do DNA pela enzima telomerase fica prejudicada. A partir dos 35 anos mais ou menos. Daí é só ladeira abaixo. E ao longo do tempo isso vai causando danos progressivos ao DNA que dificultam a divisão celular e muitas vezes a impossibilita, até chegar num ponto que as células não conseguem mais se dividir corretamente. E é isso que nós chamamos de envelhecimento, ou pelo menos o estágio mais longínquo de envelhecimento. Esse animal pode ser a cura do câncer e do envelhecimento. Ai, ai. Esse é o rato topeira pelado, um animal conhecidíssimo por ser muito longevo e por a partir de um certo ponto não envelhecer mais. Por que isso acontece? Porque as pontas dos telômeros deles são regeneradas por uma enzima chamada telomerase. Nós também possuímos, mas a deles é diferente da nossa, que possibilita para eles, toda vez que eles fazem uma divisão celular, reparar o próprio DNA, porque o que causa envelhecimento são danos acumulados ao DNA da célula. Eles são bons candidatos para a cura contra o câncer. Por quê? Porque dentro da célula deles existe uma espécie diferente de ácido hialurônico que faz com que seja mais difícil para eles dividir a célula, o que impede a divisão descontrolada da célula, que é um dos principais sintomas do câncer, e é o que causa o câncer, na verdade. E isso pode ser a chave que precisamos para vencer o câncer.